Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje a nossa meditação é sobre a importância do nosso anjo de guarda. Porque, na verdade, se cada criança, quando nasce, recebe um anjo responsável para levá-la na direção de Deus, isso significa que nós nunca estamos sozinhos nesta caminhada terrena. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, deixar os seus comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo. A existência dos anjos é uma verdade de fé. Nós sabemos que os anjos são seres puramente espirituais e que o significado da palavra anjo é mensageiro. Portanto, eles são determinados pela função que eles exercem e não pela natureza que eles têm. Nós vemos as Escrituras darem testemunho da existência dos anjos, quanto em várias passagens bíblicas nós vemos a intercessão desses mensageiros o tempo todo, auxiliando profetas, auxiliando o próprio Jesus. E você deve se lembrar que logo depois do seu batismo, Jesus vai até o deserto, onde ele é tentado, onde ele vai jejuar por 40 dias, mas as Escrituras vão dizer que neste tempo os anjos lhe servem. São realmente inúmeras as ações dos anjos por toda a Bíblia, conduzindo, sendo companheiros de viagem de muitos personagens bíblicos. Nós vemos o seu auxílio eficaz, fazendo a vontade de Deus, protegendo, guiando, livrando das armadilhas, combatendo em favor dos homens. Então, diante desta existência irrefutável, nós devemos nos lembrar de que cada criança, quando é concebida, recebe por Deus o auxílio de um anjo da guarda. Um anjo que vai estar com esta criança ao longo de toda a sua vida até o momento da sua morte. Por este motivo, nós jamais podemos dizer que estamos sozinhos. Mesmo quando assim nos sentimos, nós devemos nos lembrar que Deus, na sua bondade e misericórdia, designou para nós um ser espiritual, inteligente, obediente a Deus, que serve diante do trono do Altíssimo continuamente, porque os anjos glorificam a Deus. Glorificam a Deus e agem em nosso favor. Ao longo de toda a nossa vida, nós seremos inspirados a fazer o bem por eles. Virão à nossa mente imagens, uma verdadeira vontade de fazer o bem, de praticar as virtudes, de buscar o amor de Deus, por meio da ação poderosa desses anjos. Eles nos farão lembrar também nos momentos mais difíceis de que Deus é por nós. Nos darão força nas tentações, nos ajudarão nos caminhos difíceis, muitas vezes nos livrarão de armadilhas, mas nós somos chamados a cultivar uma devoção ao longo de toda a vida, sabendo que nós temos amigos, companheiros tão poderosos que nos guardam, que nos inspiram e que nos protegem. E que tudo isso ocorre porque a grande vontade de Deus para mim e para você é a nossa salvação. Nós somos destinados ao céu. Somos destinados a essa pátria celeste e os anjos que continuamente assistem diante de Deus e que cuidam de nós homens, estão o tempo todo interessados em fazer com que eu e você possamos chegar finalmente ao céu. E é por isso que nós vamos meditar a passagem que está
lá em Êxodo capítulo 23, versículos 20 a 22, que vão dizer assim: Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque o meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós já encontramos nesse texto coisas realmente importantes, grandes riquezas. A começar quando a palavra diz: vou enviar um anjo diante de ti. É promessa de Deus que cada um de nós receba o seu anjo da guarda como auxílio por toda a vida. E a palavra vai dizer também que ele vai nos conduzir ao lugar que Deus nos preparou. Porque Deus nos preparou o céu, a pátria celeste. O Senhor preparou para nós um lugar que é mais do que uma situação física, é a própria presença de Deus conosco, é o homem mais uma vez unido a Deus. E você já sabe que nós podemos usufruir e desfrutar dessa presença de Deus antecipadamente aqui na Terra, quando nós vivemos em união íntima com Deus. E o nosso anjo de guarda está sempre preparado para providenciar, para nos inspirar, para que essa união seja permanente, perene por toda a nossa vida. Também a passagem vai dizer que está de sobreaviso em sua presença, ouve o que ele te diz, não lhe resistas, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque o meu nome está nele. A palavra aqui vai dizer que o próprio Deus está presente na ação desse anjo, porque eles estão em tão grande união que o seu anjo da guarda sabe qual é a vontade de Deus a seu respeito. O anjo é sempre extremamente obediente ao Criador, obediência que muitas vezes nos falta. E por isso a ordem de Deus é para que nós obedeçamos a eles, como obedecemos ao próprio Deus. E você pode muitas vezes se perguntar como é possível, uma vez que nós temos um auxílio tão poderoso assim, que muitos se percam. Porque, na verdade, Deus vai respeitar sempre o livre-arbítrio do homem. A ordem dele é para que você não lhe resista. Todas as vezes que você sentir aquelas santas inspirações para viver virtudes, para viver mais unido a Deus, para ser como aquele bom samaritano que tem misericórdia daqueles que caem ao seu redor, você pode ter certeza que o seu anjo da guarda estará ali, agindo para que você possa sempre promover o bem. E nesse sentido, nós devemos lhe obedecer. Nós devemos estar atentos sempre nas boas ocasiões de fazer o bem, agradando o nosso anjo da guarda e agradando muito mais ainda ao coração de Deus, fazendo aquela escolha diária de seguir Jesus, sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo muito mais que, na verdade, os membros de uma família, cada um tem o seu anjo da guarda. Significa que lá na nossa casa existe mais de um anjo. O anjo do pai, o anjo da mãe, o anjo dos filhos. Assim, o nosso lar torna-se um lugar onde nós acolhemos esses seres celestiais, onde eles habitam, onde eles participam conosco, fazendo com que o esteio do nosso lar, o nosso ninho, seja um lugar mesmo onde, quanto maior a quantidade dos nossos membros, maior a quantidade dessa presença celestial que intercede por nós, transformando o nosso lar num lugar de santidade, num lugar onde a presença de Deus pode sempre estar presente, nos amparando, nos guiando e nos livrando de tão grandes perigos que nós muitas vezes enfrentamos ao longo da vida. Mas também nós encontramos nesta palavra uma grande promessa. Uma promessa que põe alegria e conforto no nosso coração quando ela vai dizer assim: mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser,
Serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Deus, ele tem esse ciúme de nós. Esse ciúme no sentido de que o seu amor é tão grande que ele cuida de nós e nos protege. E é por isso que nós podemos estar abrigados à sombra do Altíssimo, do Deus Todo-Onipotente. Os anjos do Senhor hão de nos guardar, como nós vemos naquela passagem dos jovens na fornalha, em que há um momento em que a fornalha é mais aquecida, onde o calor é insuportável, mas os algozes do lado de fora só conseguem ver anjos que sobem e descem do céu, protegendo aqueles jovens que estão na fornalha. Quanto maior a provação que eles estão enfrentando, quanto maior o calor, maior é o auxílio dos anjos que sobem e descem do céu para protegê-los, para livrá-los da morte neste momento. E quantas vezes os nossos anjos da guarda não nos livraram de grandes males? Quantas vezes nós não temos sido protegidos por Deus e nos esquecemos de agradecer a eles por tamanha bênção, por essa presença tão eficaz que cuida de nós, que nos livra de perigos num segundo de tempo, no momento que nós mais precisávamos deste socorro. Ao referir-se aos anjos, São Paulo apóstolo vai dizer lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, assim: porventura não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Pois é isso que os anjos fazem conosco, eles nos auxiliam no caminho até a salvação, até o nosso encontro glorioso com nosso Senhor. Até o final desta caminhada terrestre, que deve ser sempre vitoriosa quando nós estamos debaixo da presença de Deus e da proteção dos nossos anjos de guarda. Devemos sim rezar aos nossos anjos de guarda, devemos ter uma devoção sincera e um relacionamento devocional com eles, pedindo mesmo ao dormir que eles preparem todo o caminho do dia que virá, entregando à noite também tudo o que eles cuidaram de nós, nos protegeram, entregando as nossas preocupações. E também, com o tempo, nós vamos aprendendo a rezar pelos anjos da guarda das pessoas da nossa família. Vamos aprendendo a rezar pelos anjos da guarda dos nossos inimigos. Todas as vezes que nós temos dificuldades de relacionamento com alguém, todas as vezes que nós somos submetidos a situações difíceis ou temos que nos dirigir a pessoas que nós já sabemos de antemão que são difíceis, nós devemos rezar pelo anjo da guarda delas. Pedir aos seus anjos da guarda que vão já tocando-lhe o coração, inspirando essas pessoas na prática do bem, da justiça, da luz de Cristo. E quantos benefícios nós não alcançamos ao rezar pelo anjo da guarda dos nossos inimigos. E nós temos na figura de Padre Pio alguém que soube ser verdadeiramente amigo dos anjos. Como ele mesmo dizia, os anjos são alavancas que nos levam ao céu. Eles realmente dão aquela força, aquele impulso que nós precisamos para que a nossa alma seja elevada aos bons propósitos, seja elevada a amar as virtudes, a buscar o bem, nos guiando ao longo de toda a vida. Padre Pio chega a dizer que o anjo é o amigo mais sincero e o mais fiel, mesmo quando temos a desgraça de o entristecer com o nosso mau comportamento. Também vai dizer que nunca digas que estás sozinho na batalha contra os teus inimigos. Nunca digas que não tens ninguém com quem te possas abrir e confiar. Isso seria uma grande ofensa que se faria a este mensageiro celestial, o teu anjo da guarda. Porque nós sabemos que frequentemente Padre Pio ensinava aqueles que eram orientados espiritualmente por ele para que rezassem aos seus anjos de guarda, para que tivessem esta devoção. E quantas não são as histórias que nós vemos de Padre Pio e daqueles que eram assistidos por ele, que foram prodigiosamente protegidos de grandes perigos, até mesmo de morte,
por causa da oração aos seus anjos de guarda. Do berço ao túmulo, os nossos anjos de guarda estarão conosco. E nós enxergamos aí nessa presença o grande amor que Deus tem por nós, porque Ele sabia que nós enfrentaríamos grandes batalhas ao longo da nossa vida e que era preciso que nós tivéssemos um auxílio eficaz para que nós tivéssemos força, entusiasmo e santas inspirações para que nós pudéssemos então superar todos os obstáculos. Mas apesar de todos os eventos extraordinários ligados ao anjo da guarda, que muitas vezes Padre Pio revela, ele também vai tomar o cuidado de dizer para nós que muito mais do que os fenômenos espirituais, muito mais importante é a prática das virtudes para a santidade. Isso significa que nós não precisamos ter grandes e transformadoras experiências sobrenaturais com o nosso anjo de guarda. Basta que nós mantenhamos a devoção a esses anjos, nos lembrando que nós não estamos sozinhos. Porque quando nós nos esquecemos dos nossos anjos da guarda, nós deixamos de utilizar uma ferramenta tão importante para a nossa caminhada. Caímos naquele esquecimento tolo e passamos a achar que estamos sozinhos. Nos esquecemos de que existe alguém que torce por nós. Porque temos Jesus que torce por nós, porque temos o Espírito Santo ao nosso auxílio, porque temos Maria nos dando o exemplo da sua submissão, da sua obediência, do seu sim, mas porque também nós temos um ser espiritual, inteligente, eterno, que faz de tudo para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus e chegar ao céu. Passamos então a ter uma percepção diferente desta vida, deixando de olhar as coisas como se elas fossem apenas puramente materiais e passamos a descobrir que existe uma dimensão espiritual que nos ultrapassa, mas também que nos alcança e que nós, por meio da nossa espiritualidade, podemos viver em harmonia com ela, tendo um grande auxílio por meio de toda essa vida espiritual que existe ao nosso redor, desses seres tão inumeráveis, como diz Santo Agostinho, que são um número tão grande, impossível de contá-los. Esse auxílio poderoso, tantas vezes defendido por Padre Pio, para que nós tenhamos uma santa devoção a eles. Nós temos então nos santos, nós temos nas escrituras, todo o incentivo para que nós possamos manter uma vida de devoção aos nossos anjos de guarda. Existe um episódio também na vida de João Paulo II, no qual em uma das suas audiências de quinta-feira, o Papa surpreendeu a todos, fazendo uma catequese a respeito dos anjos e terminando falando dos anjos de guarda. Na época, a sua catequese saiu estampada em muitos jornais e muitas mídias, porque o Papa estava falando de uma realidade puramente espiritual. Uma realidade que às vezes nós nos esquecemos, porque nem tudo a respeito de Deus é palpável e concreto. Existem muitos mistérios, o amor de Deus é muito grande e existe um caminho espiritual que nos alcança e que nós devemos trilhar, sim, em união com os anjos do Senhor. Mas equivoca-se também quem acha que o anjo da guarda é apenas um defensor, um protetor. Essa é também uma das funções do anjo da guarda, mas ele também é nosso animador. Ele busca nos levar num caminho de alegria, de incentivo, um caminho de progresso, fazendo com que nós nos lembramos da nossa identidade em Cristo Jesus, fazendo com que nós nos lembremos que somos filhos de Deus, que estamos em contínua caminhada nesta estrada que certamente, com a graça de Deus e com o auxílio dos nossos anjos de guarda, nos levarão à pátria celeste, ao lugar que Deus tem reservado para você. É preciso que você não se esqueça disso. Você está destinado ao céu. A sua vida é tão valiosa que nosso Senhor colocou para te auxiliar um anjo especificamente para te proteger, para te guardar, para te inspirar na prática do bem e também para te animar quando as lutas forem difíceis. Por isso, nós queremos pedir
hoje aos nossos anjos de guarda que acampem ao nosso redor. Queremos sim pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós negligenciamos esse auxílio. Deixamos de ter devoção aos nossos anjos de guarda, mas que nós queremos voltar a nos lembrar como crianças de que nós somos assistidos e amparados por toda a nossa vida. Nós queremos pedir mesmo aos nossos anjos da guarda que nos inspirem a bons pensamentos, que nos inspirem a bons sentimentos, que nos levem por um caminho de justiça, de integridade, que todas as vezes que a nossa atitude for contraditória, que nós estivermos sucumbindo ao pecado, que Ele venha em nosso auxílio, que Ele venha nos lembrar de quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos feitos para lugares mais altos, que nós somos feitos para uma mentalidade superior, nós somos feitos para sentimentos de amor que ultrapassam apenas aquilo que é socialmente aceito. Nós somos chamados para muito mais, por isso que nós somos auxiliados pelos anjos, para que nós possamos, em perfeita harmonia com eles, seguir na direção de Cristo Jesus, amparados por toda a vida, nos lembrando de rezar por eles, de agradecer pela presença deles, de agradecer por Deus nos amar tanto a ponto de enviar um ser tão maravilhoso e espiritual para cuidar de nós ao longo da nossa história. Também nos lembrando que dentro das nossas casas existe uma perfeita união de todos esses anjos, o anjo da guarda de cada um, rezando conosco e inspirando a nossa família a se manter firme, a nos mantermos na fé, a nos mantermos em união e comunhão com o Senhor, amando com todo o nosso coração, transformando o nosso lar num ambiente abençoado por causa da presença desses anjos. Desejo que você, a partir de agora, se lembre de que você não está mais sozinho, que você não está mais sozinha. Aliás, você nunca esteve, porque além da presença de Deus, do seu Santo Espírito, da nossa Mãe Maria Santíssima, que intercede por nós junto ao seu Filho, que então intercede até o Pai, nós temos também a presença amorosa dos nossos anjos de guarda, que cuidam de nós, que nos protegem e que, não se esqueçam, também nos animam. Fique com Deus e até a próxima!